Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo aí. O vídeo de agora a gente vai falar um pouquinho sobre sujeitos do processo, tá? Primeiro cabe ressaltar quem são esses sujeitos do processo. O que são sujeitos do processo? Gente, sujeitos do processo são todas as pessoas que vão interagir nas relações processuais para que se alcance o objetivo do processo. E qual seria o objetivo de um processo? O objetivo de qualquer processo é estabelecer a verdade, tá? Embora as partes existam um autor e um réu, mas no mundo jurídico ideal, no mundo fático, na teoricamente, tá? Quando o Estado ele vai exercer o seu poder jurisdicional, ele está querendo uma única coisa: estabelecer a verdade, independentemente das partes. Então, no processo se procura estabelecer a verdade. Então, os sujeitos do processo são todas as pessoas que vão contribuir para que eu estabeleça essa verdade que eu estou dizendo que eu quero encontrar no processo, tá? Então, só formalizando o sujeito do processo, então, são essas pessoas, todas as pessoas que vão atuar para estabelecer a verdade. Por que a gente diz que o processo ele vai estabelecer a verdade? A gente tem lá o princípio da boa-fé no processo civil, né? Então, pelo princípio da boa-fé, todos têm que agir de maneira correta para que o processo ele corra da melhor forma possível e que ele consiga alcançar a realidade, alcançar a verdade. Então, por isso é que nós dizemos que a função do processo é essa. A função do processo não é dar dinheiro ao autor, não é dar dinheiro ao réu, é estabelecer a verdade. E em cima dessa verdade eu vou colocar consequências jurídicas para a parte que for derrotada. Eu vou estabelecer a verdade e vou ver se cabe algum tipo de indenização ou se eu vou decretar um direito, porque processo nem sempre tem questões patrimoniais, processo também nem sempre vai ter lide, existem processos que não existe lide, existe só o interesse e a gente só precisa do reconhecimento de um direito por conta do Poder Judiciário. Então, o que a gente está falando aqui, todo o processo ele vai querer estabelecer a verdade. Então, os sujeitos do processo são as pessoas que vão interagir no processo para alcançar a verdade. Esses sujeitos do processo, eles podem ser parciais ou imparciais. Os sujeitos parciais são as pessoas que têm interesse que possui interesse neste processo, ou seja, interesse em um resultado específico. Eu espero um resultado específico desse processo. Essas partes são as partes parciais, partes que esperam um resultado ou que desejam um determinado resultado para alcançar alguma coisa, seja um benefício financeiro ou um reconhecimento de um direito. E as partes imparciais são aquelas que não têm interesse imediato no processo. O único interesse delas é estabelecer a verdade, ou seja, a única função delas lá é fazer com que esse processo alcance a verdade. As partes parciais, elas vão esperar um resultado específico. Embora se espere a verdade, mais uma verdade, ela espera somente uma verdade. Quem são as partes parciais? Autor e réu. Quem são as partes do processo ou sujeitos do processo imparciais? Os juízes e os auxiliares do juiz que vão trabalhar para esse processo. Quem são os auxiliares? São os eventuários técnicos e analistas dos tribunais e os peritos que vão atuar no processo, tá? Os imparciais, como eu estou repetindo, eles não têm um interesse específico, um resultado específico que eles desejam para aquele processo. As partes parciais, pelo contrário, esperam um resultado específico. Gente, os sujeitos do processo, eles estão lá a partir do artigo 70 do Código de Processo Civil, tá?
Os sujeitos do processo está no livro 3, tá? No título 1 e o capítulo 1 desse título ele já vem falar sobre quem tem capacidade para ser parte, né, do processo. Aí o parte, primeira questão, capacidade de ser parte. Quem tem capacidade de ser parte? Capacidade de ser parte tem aquelas pessoas que têm direito, digamos assim. Capacidade de ser parte é aquela pessoa que tem personalidade jurídica, aquela pessoa que pode ser detentora do direito. Se eu posso ter direito, eu tenho capacidade de ser parte. Mas nem sempre quando eu sou detentor desse direito, eu vou poder cobrar esse direito diretamente, tá? Isso aqui daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhes. Capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte é a personalidade jurídica, ou seja, a aptidão em tese de ser sujeito de uma relação jurídica processual. Capacidade de ser parte é ter personalidade jurídica, é aptidão para, em tese, ser sujeito de uma relação jurídica. Ou seja, a minha capacidade de ser parte ela é encontrada quando eu me utilizo, eu tenho capacidade de participar daquela relação processual. Quem tem capacidade de participar das relações processuais? A pessoa que tem personalidade jurídica e é detentora do direito, tá? Aí aqui, só ressaltando isso, aí a gente vai lembrar desse assunto junto lá com de capacidade do Código Civil, né? Capaz, uma pessoa capaz é aquela com maior de 18 anos e que não tem nenhum impedimento para o exercício dos seus direitos. Geralmente as pessoas são capazes, plenamente capazes, quando tem mais de 18 anos e não tem nada que o impeça de exercer o seu direito livremente. É isso? Então, só lembrando aqui, para finalizar essa questão da capacidade de ser parte, capacidade de ser parte são as pessoas que têm personalidade jurídica. Quem são as pessoas que têm personalidade jurídica? São as pessoas que têm, que são detentoras de direitos e deveres, né? Vamos lembrar lá das aulas de direito civil, tá? Então, a capacidade de ser parte são as pessoas que têm personalidade jurídica. A gente só ressalta que nós temos dois exemplos de entes que não têm personalidade jurídica, mas vão poder ser partes em um processo, que são os entes, são a massa falida e os condomínios, tá? Eles dois. Perdão, pessoal, estou falando doidice aqui. Não é condomínio, é espólio, tá? É o espólio e a massa falida, que são os dois entes despersonalizados que vão poder fazer parte de uma relação processual, tá? Pelo contrário, de outra forma, só repetindo, reforçando, capacidade de ser parte é quando a pessoa possui a personalidade jurídica, tá? Ela possui personalidade jurídica, ela vai ser sujeito de uma relação jurídica processual. Só repetindo, mas nem sempre essa capacidade de ser parte vai estar junto dessa próxima capacidade que a gente vai falar aqui agora, que é a capacidade de estar em juízo. Se todo mundo que tem personalidade jurídica tem capacidade de estar, de ser parte, mas nem toda pessoa, personalidade jurídica, tem capacidade de estar em juízo. Aí a capacidade de estar em juízo, ela diz respeito à aptidão das pessoas de praticarem atos no processo, independentemente
de assistência ou de representação. Então, capacidade de estar em juízo é a pessoa que detém o direito e pode cobrar esse direito em juízo, independentemente de representação ou de assistência, tá? Então, a capacidade de estar em juízo, ela é atrelada à capacidade civil que eu falei ainda agora para vocês. Os maiores de 18 anos e que não tenha nenhuma limitação na hora de exprimir as suas vontades, tá? Então, a capacidade de estar em juízo é isso, é a capacidade de produzir os atos processuais os atos processuais no decorrer do processo. É a capacidade, digamos aqui, de ser parte em uma relação processual. Vamos embora pensar aqui da seguinte forma. Eu tenho 14 anos e eu vou cobrar alimentos da minha mãe. Tá? Eu moro com meu pai, minha mãe é podre de rica. Eu descobri recentemente agora que eu vou pedir alimentos para minha mãe. Aí eu tenho 14 anos. Eu ainda não adquiri a maioridade, tá? Para atuar sozinho. Então eu vou precisar de alguém que atue em meu nome, tá? Então o que acontece? A capacidade de ser parte está atrelada, a capacidade de estar em juízo está atrelada à capacidade civil, a capacidade de tomar medidas por conta própria. Então, só reafirmando, essa capacidade de estar em juízo, ela está atrelada a isso, a capacidade que a pessoa ela vai ter de exercer, de cobrar os seus direitos pelas próprias forças, tá? Mas aí eu vou voltando ao exemplo que eu falava para vocês, se a pessoa tem 16 anos, ela ainda não é maior de idade, né? Como o Código Civil lá no artigo 15, no artigo 5 vai falar que as pessoas vão ter capacidade alcançam a capacidade quando completam os 18 anos, né? Então, quando essas pessoas não têm capacidade de ser parte, o que vai acontecer com essa relação? Elas não vão poder cobrar os seus direitos? Não. Ou elas vão ser representadas ou elas vão ser assistidas, tá? Para poder estar em juízo, capacidade de estar em juízo. Ou seja, ela não tem a capacidade de estar em juízo, mas ela vai receber a ajuda de alguém para estar em juízo. Aí essa capacidade de estar em juízo, como eu estou falando a vocês, aí eu não tenho capacidade de estar em juízo, ou eu vou ser representado, ou eu vou ser assistido. Os representados vão ser as pessoas que não têm capacidade, que são absolutamente incapazes. Os absolutamente incapazes, eles vão ser representados. Eu vou utilizar do Instituto da Representação. A assistência, por sua vez, ela vai ser dada às pessoas que que são relativamente incapazes. Os absolutamente incapazes são representados e os relativamente incapazes são assistidos, tá? Beleza, gente? Aí a capacidade processual ou capacidade postulatória. Capacidade processual, gente, é a capacidade do advogado, é a capacidade que o advogado tem de postular em juízo, de fazer pedido. Capacidade postulatória, geralmente, tá? Ela é dos advogados. Eu tô com um problema, eu comprei um imóvel de R$1 milhão, esse imóvel eu paguei, eu não recebi, quando eu recebi estava incompleto e aí eu quero entrar com uma ação para cobrar a diferença do valor e exigir a entrega do imóvel, além dos valores que foram pagos e não tiveram certos benefícios no meu contrato. Nessa situação específica, eu quero processar.
Eu posso ir sozinho no juiz, relatar e pedir para ele. Se você for advogado, você pode ir sozinho. Mas se você não for advogado, se for médico, você for uma outra profissão qualquer, um professor, uma outra profissão qualquer, não professor não, é uma profissão qualquer, viu? Só deixar claro aqui rapidinho. Professor é a profissão das profissões. Mas então, voltando aqui rapidinho. A capacidade processual vai ser ou capacidade postulatória. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, se eu não sou advogado, eu tenho que contratar um advogado, pois só ele pode ingressar em juízo pedindo em meu nome, tá? Capacidade postulatória é a capacidade do advogado de ir a juízo, fazer pedidos e trabalhar numa relação processual para defender o interesse de terceiros ou o próprio interesse. A capacidade postulatória se tem nos juizados, onde a pessoa ela não precisa de auxílio de advogado para acessar o Poder Judiciário e cobrar os seus direitos. Mas, na maioria das vezes, a capacidade postulatória ela vai ser do advogado, porque é ele quem vai a juízo ou em juízo pedir os meus direitos, certo? Só para lembrando, então, capacidade de ser parte. A capacidade de ser parte é a capacidade que as pessoas é quando a pessoa tem personalidade jurídica. Eu falo que pessoa pode ser física ou jurídica. Então, eu tenho personalidade jurídica, eu posso ser parte de uma relação processual. Capacidade de estar em juízo. A capacidade de estar em juízo está atrelada a poder exercer o meu direito, a poder cobrar o meu direito. Essa capacidade de estar em juízo, ela está atrelada à capacidade de exercer os direitos sem o auxílio de um terceiro. E a capacidade processual ou postulatória é a capacidade de ir a juízo pedir o meu direito, tá? Então, a capacidade processual postulatória, como eu falei para vocês, ela pertence ao advogado, mas ela também pode pertencer às partes quando essas decidirem ingressar com uma ação nos juizados, que elas não vão precisar do auxílio de um advogado. Certinho, pessoal? Então, a gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente termina essa aula de sujeitos do processo. Valeu aí, até já.